Shabbat Shalom a todos. Neste Shabbat, nós iremos estudar a Parashá de número 36. O nome da Parashá é Bechalotecha, quando você ascender, quando você subir, ou quando for elevado, ou quando você for estabelecer. Ela é compreendida dentro do livro de Números, capítulo 8, do verso 1 ao capítulo 12, até o verso 16. A Haftará, ela se encontra no livro de Zacarias, do capítulo 2, o verso 14, até o capítulo 4, verso 7. E temos na Brit Hadashah, no capítulo 19 do Evangelho de João, do verso 31 ao 37. Bechalotecha vem da mesma raiz da palavra aliar. E aí eu quero começar este estudo com a pergunta: o que eleva o homem? Prontamente a resposta será a Torá. A Torá, ela eleva o homem, ela acende o homem e ela faz subir o homem. Ela faz com que o homem suba, se eleve à estatura de varão perfeito. Os mandamentos, as direções, as instruções contidas nela faz com que todo homem suba ao encontro de Yeshua, suba ao encontro da Nova Jerusalém, de tal maneira que ambos descerão e farão com que essa terra seja plena, verdadeira e sem mistura. O futuro que nos está, ou que nos é proporcionado através da obediência da Torá, é maravilhoso. Então, quando eu guardo os mandamentos, por estar salvo, por entender a revelação, eu sou elevado. Guardar os mandamentos, estando salvo através da graça, sendo elevado por ela, faz com que outras pessoas ao meu derredor também sintam a vontade de serem elevadas. Neste mundo no qual o caos domina, neste mundo aonde as trevas têm dominado, nós precisamos, todos nós, ascender. No dia 10/6/2023, cerca de um ano atrás, nós passamos por essa porção, e bendito seja o Eterno que nos permitiu estarmos vivos neste Shabat, para podermos continuar o estudo na qual iniciamos no ano passado. Fazendo e trazendo aqui uma prévia, no ano passado, o título foi Como foi humanamente possível? E ali nós discorremos por qual foi o motivo do Holocausto, qual foi o motivo da lepra, e ali obtivemos respostas do nosso pastor Gerson, do nosso pastor Brendel, do nosso pastor Maurício e também do Rafael. E há um ano atrás também, na próxima porção, a porção Cora, nós tivemos também o início do pão diário, do maná diário, com o pastor Brendel. Ele começou no dia 18/6/2023. Graças a Deus pela vida dele, que já estamos com esses estudos semanais. Já fazem um ano. Que o Eterno continue dando força
sabedoria e que as revelações venham até ele e que essas bênçãos alcancem também a sua família. Nós estamos também com um ano na qual o nosso pastor Gerson Barros tem ministrado os estudos em todo o Shabat, com as porções, e também ministrado no período da noite. Nós estamos também com um ano na qual o nosso pastor Gerson Barros também tem nos dado o discipulado de forma constante às terças-feiras. Que o Eterno o abençoe, o guarde, em nome de Yeshua e também a sua família. E nós falamos no ano passado sobre as 7 Aliot. E discorremos sobre os 6 portais que ficam, que estão abertos também, de domingo a sexta. E o 7º é aberto, somente no Shabat. E nós discorremos que cada dia que eu estudo a Aliá, que eu leio o texto daquele dia, um portal é aberto para mim. Um conhecimento é me dado, uma revelação é me dado neste dia. E dentro dessa revelação, eu sobrevivo ali o domingo, a segunda, a terça, a quarta, a quinta-feira, a sexta-feira. Mas na última aliá, na 7ª do Shabat, aí é unido todos esses portais mais o portal ou os portais do Shabat. Nós nos tornamos plenos, estudando a Torá, estudando a Haftará e também a Brit Hadashah. Nós falamos sobre isso há um ano atrás. O Shabat, ele começa quando nós lembramos. Então nós lembramos dele assim que ele se encerra. Ao iniciar o domingo, nós já lembramos, o próximo Shabat. E com cada estudo, com cada aliá, com cada aliot estudada e colocada em prática, bênçãos e mais bênçãos, vitórias e mais vitórias, respostas para o caos da semana, para o caos diário, respostas para o mal de cada dia. Então, é de suma importância a leitura diária da Torá, porque é Deus falando comigo. Nós discorremos também que berraloperra, no sentido de quando você estabelecer, eu tenho que estabelecer na minha vida, nós discorremos isso ano passado, o que é ou quais são as prioridades. Eu preciso estabelecer. Nós falamos que muitas pessoas se curvam para orar, se curvam para louvar, mas não se curvam para a lei do Eterno. Nós temos que estabelecer que a lei do Eterno, de um reino eterno, são prioridades na nossa vida. Falamos e discorremos também sobre estar na comunidade messiânica da reconciliação, estar, mas não obedecer. Estar, mas não postar, não divulgar, não proclamar os ensinamentos, não colocar em prática os ensinamentos. Nós discorremos que é necessário estabelecer: se eu estou nessa casa, logo eu tenho que divulgar, eu tenho que praticar, eu tenho que colocar em prática os ensinos que saem desta casa. Às vezes é colocado muitas coisas no status, seja ele de WhatsApp, seja o Instagram, seja
qualquer que seja o meio aí da tecnologia, é divulgado muita coisa sobre outras casas, outros tipos de credo, e eu, estando na comunidade, não posto, não divulgo os ensinos, não coloco em prática. E nós colocamos dentro do ensino que é necessário, aonde eu sou alimentado, aonde eu sou direcionado, na casa na qual eu tenho a orientação para ser elevado ou para elevar-se, aonde eu estou, eu tenho que estabelecer prioridade. Eu estou nessa casa, eu faço parte dessa casa. Não tem como eu divulgar questões que às vezes até contradiz os ensinos dessa casa. Às vezes as pessoas estão postando oração, eu achei bonita. É bonita, mas ela é contra a Torá, ela é contra a Bíblia. Não são palavras bonitas, né? Não é por muito falar, mas as palavras têm que estarem alicerçadas dentro do contexto bíblico, dentro da Torá, da Haftará e também da Brit Hadashah. A oração não pode estar pautada em autoajuda. A oração não pode contradizer o que a própria Torá diz. Eu não posso postar ensinamentos que não condizem com a Torá. Então nós colocamos no ano passado que devemos estabelecer, olha, eu estou nessa casa, logo, onde eu estou sendo alimentado e orientado, eu devo divulgar e passar adiante as informações na qual eu tenho aqui. Dentro de uma das respostas, por qual foi o motivo, nós ouvimos que os judeus estavam confortáveis com a Alemanha de tal maneira a considerá-la como a Nova Jerusalém. E isto foi levantado, né? Foi uma das respostas, né? E a outra pergunta com relação à lepra, qual foi o motivo? Foram as difamações. E por que aconteceu tudo isso com o povo? Qual é o motivo de toda a perseguição? Ali o nosso pastor Maurício citou Deuteronômio 28. O conforto faz com que nós abandonemos o primordial. O estar deitado eternamente em berço esplêndido, confortável, na zona de conforto, faz com que nós abandonemos o primordial. E qual que é o resultado de abandonar o primordial? O resultado é a assimilação. E logo após essa assimilação vem total, depravação logo em seguida. O texto na qual se encontra a porção e o porquê do nome, quando você acender, ou na condição de, ou se você fizer, foi mencionado também. Então, quando eu tenho que estabelecer que a Torá é prioridade na minha vida? Agora. Então, qual é a condição? A condição é agora. E qual que é a resposta para esse se? É hoje. Porque o amanhã não me pertence, o ontem já passou. Nós só temos aquilo que é chamado de dádiva, o presente. Nós discorremos também que a menorá é uma só, apesar de vários braços. Porque para o Eterno, quando ele olha para a menorá, ele enxerga um. E não 7 braços, mas um. Quando o Eterno olha para nós, dentro, aproximados do povo de Israel, através de Yeshua, Hamashiach, ele olha para nós como um só povo.
Então, são vários membros, mas uma só cabeça. Um só roche, um só líder. A comunidade, ela é uma só, apesar dos vários braços, dos vários membros e dos vários lugares, e por que não dizer países, na qual há alguém, há um membro. E não depende de quilometragem, de distância, aonde quer que esteja um dos nossos. A luz é levada àquele lugar e as trevas são vencidas. E a vitória é de todo um só corpo. Para o Eterno, nós somos um. Assim como Yeshua e o Eterno são um. E nós vemos e aprendemos isso com relação a Menorá. E lembrando que todos os demais braços apontam para o centro. O olho, na arte principal, é dividido com os outros braços. A chama do principal é dividido com as demais. E lembrando que a chama, a primeira chama, ela veio do alto para acender a menorá. E nós sabemos que Arão teve essa honra. Mas para eu chegar até a menorá, eu devo subir degraus. O que eu aprendo com isso? Que os levitas, que Arão, para elevar, ele primeiro precisa estar elevado. Então, nós colocamos aqui, no ano passado, alguns detalhes. Eu devo estar elevado para acender a menorá. Eu devo estar purificado. Eu tenho que ter os pelos raspados, vestes especiais e vestes limpas. Eu preciso de ser aceito e eu preciso de ser aprovado. Ou seja, estando elevado para elevar. Os levitas são purificados antes de iniciar o serviço do Mishkan. Após os levitas serem escolhidos para ajudar os Kohanim no Mishkan, Hashem ordenou-lhes que se tornassem puros para o seu serviço. Reúne os levitas e purifica-os como te ordenei. Hashem disse a Moshe. Moshe reuniu os levitas. Vocês têm sorte por serem escolhidos como servos do Todo-Poderoso. Moshe anunciou-lhes: agora serão purificados para seu serviço. Eis como os levitas foram purificados. Primeiro, foram borrifados com a mistura especial de água contendo as cinzas de uma vaca vermelha. Os levitas também mergulhavam no miquvé. Segundo, os pelos em seus corpos eram raspados. Hashem ordenou-lhes que cada levita fosse completamente raspado, não restando um único fio de cabelo em seu corpo. O próprio Moshe era um levita. Ele foi também completamente raspado. Terceiro, eles ofereceram sacrifícios. Tinham ainda que oferecer ratat, uma oferenda pelo pecado, e um olá, oferenda que é completamente queimada. Quarto, os primogênitos de Israel pousavam suas mãos sobre a cabeça dos levitas como sinal de que haviam transferido o seu serviço para eles. Quinto, os levitas eram levantados. Aharon erguia cada levita e o movia para trás e para frente, e então para cima e para baixo. Tenufá. Então Moshe fazia o mesmo. Isto era feito a 22.000 levitas. Podemos imaginar como Moshe e Aharon precisavam ser fortes para erguer tantos homens. Por que Hashem ordenou que os levitas fossem balançados? Esse ato significava que Aharon,
adquiriu os levitas como auxiliares, de acordo com a lei judaica, que um objeto pode ser adquirido através de um quinhã, ao erguê-lo. Após serem seguidas as instruções de Hashem, os levitas estavam puros e prontos para começar o seu serviço. É aquilo que nós estamos estudando e comentando. Para acender, para purificar, para levantar, para erguer, nós temos que estar puros, nós temos que estar nas condições nas quais daquilo na qual nós iremos fazer. Da mesma maneira como o fogo acende aos altos, os levitas, aqueles que fazem o serviço do Eterno, também têm que acender. Aí nós entendemos o porquê de cada degrau, e aí nós entendemos o porquê de estar elevado para elevar. Que isso fique marcado, em nome de Yeshua, na vida de cada um dos irmãos. Nós discorremos também sobre ser luz. Ser castiçal não é fácil neste mundo corrompido, mas a luz vence as trevas. Nós levamos quase um ano para resolvermos questões como difamações, mexericos dentro da comunidade messiânica da reconciliação. E principalmente neste Shabat do ano passado, as coisas estavam de mal a pior dentro desta casa. Era muita conversinha, era muito mexerico, era muito disse-me-disse, e a Lashon Hará estava ganhando cada vez mais espaço. E aí nós escorremos que para ser luz, ser castiçal não é fácil neste mundo corrompido, mas a luz vence as trevas. E nós levamos quase que um ano para resolvermos os problemas das difamações, para tratarmos da Lashon Hará dentro da nossa própria casa. E lembrando que a Lashon Hará é uma praga no meio do povo que impede o povo de elevar-se, de ascender e de subir. Nós discorremos também, no ano passado, sobre eu sei o que é bom e correto a fazer, mas eu não estabeleço fazer o que é bom e eu não estabeleço fazer o que é correto, mas eu começo a justificar o porquê que eu não fiz o que é bom. Por que eu não fiz o que é correto? Eu começo a inventar dentro da minha mente desculpas quando estou deitado. Não, eu não fiz o que é bom, mas tem uma justificativa, tem uma explicação. Isso só traz mais trevas para a vida do indivíduo. Saber o que é bom, saber o que é correto a fazer e não fazer é iniquidade. E eu começar a levantar justificativas sobre iniquidade, eu sou o mais impuro dos homens, ou o homem de maior preva sobre a vida. Eu tenho que reconhecer que sou pecador, sou errante, e procurar imediatamente fazer o que é bom e fazer o que é correto. Não adianta só falar, eu erro mesmo. Ok, esse reconhecimento é um ponto, mas continuar no erro. Ser luz, ser o sal da terra. Este é o mandamento. E nós sabemos que pelo menos três, pessoas célebres dentro da Torá e da Haftará e também da Brit Hadashah, mas pelo menos três, no contexto bíblico, cometeram a Lashon Hará
e foram afligidos por Sarat. O primeiro, Moshe, ele se esquivou de Hashem. Toda vez que Hashem falava que iria enviar, mostrou para ele as revelações, e ele se esquivava com um discurso calunioso, porque o Eterno, ele sonda o nosso coração. Ser simples é uma coisa, ser humilde é outra, mas se esquivar do chamado do Eterno é outra. E com esse discurso de fugir, tornou-se algo calunioso. Então ele foi afligido. O Eterno pede para ele, né? Olhe para sua mão. E a mão foi tomada de Metsorá. Uma outra pessoa é Miriam. Ela iniciou uma fofoca com Arão sobre Moshe. E ainda por cima falando sobre a esposa de Moshe. E esse discurso caluniador fez com que o rosto ficasse leproso. Logo após, nós vemos Naamã a arrogância e também o rapto de uma menina israelita nos famosos jogos de guerra. Como que era esse jogo de guerra? Um país, para impor sobre o outro, entrava no território do inimigo, raptava alguém, levava para o seu país, sem que o exército visse, sem que alguém visse. Ou seja, nenhum sentinela, nenhuma linha de defesa foi capaz de interceptar o inimigo. Então, com essa fragilidade, alguém, foi raptado. E nesse caso, foi uma moça levada para um outro país, arrancada dos seus pais, arrancada da sua família. Ela foi retirada de dentro da tenda, ela foi retirada de dentro, de perto dos seus familiares e de meio ao povo e levada para um outro lugar. Com essa atitude, ou estas, o general Naamã teve a pele do corpo com Metsorá. E aí, eu quero deixar para o nosso pastor Gerson Barros criar um dia uma mensagem forte sobre lepra nas mãos, falando de ação, lepra no rosto, falando de onde deveríamos refletir a imagem e semelhança, e também a lepra em todo o corpo. Então aqui vai um conselho com relação a Lashon Hará. Se você falar sobre os outros, ou se você for falar sobre os outros, certifique-se de que eles ficarão felizes em ouvir o que você disse. Miriam é também recompensada. Após Miriam ter se recuperado, Sarat, um milagre ocorreu. Quando Miriam foi acometida de Sarat, ficou fatalmente doente. Mesmo depois que a lepra desapareceu, ainda estava muito doente. Seu marido Caleb, com grande autossacrifício, nutriu-a até que a sua saúde se restabelecesse com alimentos e remédios apropriados. Quando se recuperou, a felicidade de Caleb era imensa, pois abandonara a esperança de que ela recuperasse plena saúde. Ele realizou uma segunda cerimônia de casamento, como se estivesse casando com Miriam pela primeira vez. Um milagre transpirou. Miriam foi
rejuvenescida e sua face tornou-se jovem e resplandecente, florescendo como uma rosa. Tanto Miriam quanto sua mãe, Joquebed, mereceram o milagre do rejuvenescimento como recompensa celeste, parcial por terem arriscado suas vidas quando, como parteiras no Egito, desobedeceram às ordens do faraó para matar as crianças judias ao nascerem. Ao mesmo tempo que Miriam era punida, foi também recompensada. Durante os 7 dias em que ela estava fora do acampamento, a nuvem de Hashem não se afastou do Mishkan. Toda a nação esperou até que Miriam se juntasse a eles antes que a próxima jornada começasse. Hashem recompensou Miriam da mesma maneira que ela agiu. Quando era pequena, esperou por Moshe à beira do Nilo por cerca de 1/4 de hora, até que a filha do faraó o resgatasse das águas. Em troca, Hashem fez com que uma população de mais de 2 bilhões de almas, incluindo Moshe e Aharon, bem como as nuvens de glória e a arca, esperassem por ela por 7 dias. Isso demonstra que mesmo a menor boa ação que a pessoa realiza é generosamente recompensada. E este é um grande mérito que foi feito e alcançado pela nossa irmã Miriam. O mérito das mulheres. Eu quero trazer também aqui uma reflexão. A palavra berraloterra vem da mesma raiz da palavra aliá, subir, subida. E quando é que a pessoa ela sobe a primeira vez? Quando é que o homem sobe a primeira vez? E aí, a primeira vez que há essa subida de um homem é no seu bar mitzvah. E nós temos na cidade de Mariana e também de Ouro Preto, dentro do contexto judaico-messiânico puro e legítimo, sem negar as raízes, sem negar o Mashiach, nós temos o Israel. Nós temos nosso irmão na fé dentro da comunidade messiânica da reconciliação. E isto na nossa era. Esse retorno das raízes sagradas da fé. Com relação às 7 aliot que nós fazemos durante a semana com a lida ou a leitura dos textos, a primeira aliot, a primeira aliá, ela tem um nome. A primeira é Hesed, a segunda é Gevurah, a terceira é Tiferet, a quarta é Netzah, a quinta é Hod, a sexta Yesod e a sétima Malhut. Hesed, bondade, Gevurah, severidade, Tiferet, harmonia, Netzah, perseverança, Hod, humildade, Yesod, fundação e Malhut, realeza. Então, esses 7 trechos que nós lemos, a cada dia, tem uma conexão com um desses portais. E sabedores disso, vamos trazer bondade, vamos atrair severidade, harmonia, perseverança, humildade, fundação e realeza. Da mesma forma que cada chama da menorá,
que cada dia, que cada chama, que cada voz, quando a Torá foi entregue, sim, 7 vozes, 7 sons. Então nós temos, com a entrega da Torá, 7 vozes, 7 sons, 7 faces ou 7 facetas, que são subdivididas, né, em 70 faces. Então a leitura a cada ano, a cada momento, a cada vez que eu faço essa aliá, a contemplação de todas, né? A aliot, a contemplação delas. Nós temos 7 faces da Torá, ou 70. Então a cada dia, a cada ano, a cada vez que estudarmos a cada porção, a cada dia, uma revelação diferente. A luz só tende a aumentar. E as trevas, ou o mundo das trevas, e o Shedim, o objetivo deles é tentar apagar a lâmpada sua, assoprarem o pavio que está aceso. E ele foi aceso através do sacrifício de Yeshua HaMashiach. Estávamos todos mortos em nossos pecados e delitos mortos. Mas com as ações dele, somos vivificados. Estamos e somos acesos. E a tendência é, a cada dia e a cada momento, a luz aumentar. Todos nós nos tornarmos a estatura de varão perfeito. E um fato aconteceu quando a Torá foi entregue. Enquanto os anjos que não mereceram receber a Torá são chamados de espectadores. Mas por que eles são chamados de espectadores? Pois não possuem a essencial dinâmica da vida. A essência da vida foi assoprada nas narinas de Adão, o terroso, e nós herdamos essa essência da vida. E somente nós. Com relação aos malachim, aos anjos, aos mensageiros, não há esse atributo, não há essa essência, não há essa dádiva relacionada a eles. Somente a nós. Então, eles são chamados de espectadores porque eles ficam observando. Eles viram. O que eles viram? Eles viram as almas de Israel que receberam a Torá. E com isso, as almas de Israel, do nosso povo, na qual nós somos aproximados, são chamadas caminhantes entre os espectadores. Nós somos caminhantes entre os espectadores. Nós caminhamos e anjos de um lado e do outro, olhando, observando, porque nós temos a Torá do Mashiach, a essência da Torá, o espírito da lei dentro de nós, a lei escrita na mente e no coração. E isto é sublime. É isso que nos faz ascender, subir, elevar. Em nome de Yeshua, o nosso Mashiach, o que nos faz subir, ser elevado, o que nos faz ser diferenciado de toda a criação, é termos a instrução, a Torá escrita dentro de nós.
E com relação a isso, a nossa fala tem que ser diferente. As nossas ações têm que ser diferentes. Que o Eterno, em nome de Yeshua e pelos méritos dele, coloque em seu coração: é necessário subir, é necessário elevar-se. Então, estabeleça agora, em nome de Yeshua. Se o Eterno é Deus, siga-o. Se Baal é Deus, siga-o. Shabbat Shalom e até o nosso próximo estudo, assim nos permitindo o Eterno. Shalom, shalom.